vamos lá, utilização de novas tecnologias, inteligência artificial no serviço público, plataformização, redução da jornada de trabalho e trabalho remoto e seus impactos, certo? Para dar conta disso aí, a gente vai ter o nosso companheiro Hilbert Davi. Pode vir, Hilbert. O Hilbert é servidor TAI do FMG, para quem não conhece ainda, né? Servidor TAI do FMG, servidor TAI ocupante do cargo assistente em administração e lotado na CIS UFMG. Bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política, com uma trajetória marcada pelo engajamento sindical. Já foi diretor do Sindifes, da FASUBRA e do Departamento Nacional de Trabalhadores da Educação da CUT. Além de ter atuado como assessor parlamentar na Câmara dos Deputados, possui experiência em gestão pública, com passagem pela Prefeitura de Pelotas, Ministério da Saúde e colaborador no Observatório Social do Trabalho da UFPEL. Hilbert, a gente vai dar ao mesmo tempo 20 minutos, e mais a gente vai avisar o 25 e depois as perguntas. Só repetindo, gente, que a gente tem mais três temas ainda. Então a gente vai até no hora do almoço com esses temas e a gente precisa que todo mundo pode fazer a pergunta que quiser, tá tranquilo. Mas deixar as avaliações para o grupo de trabalho, que lá vai ser o espaço para isso, né? Para a gente poder conversar aí. Obrigado. Bom dia. Bom dia a todos e todas. Agradecer aqui o desafio que me apresentaram, né? Porque cada um desses temas que estão aglutinados aqui dá para a gente passar a manhã inteira, o dia inteiro falando de cada um deles. Então, eu procurei fazer um percurso aqui o mais objetivo possível, tentando destacar alguns aspectos que eu acho que são relevantes aqui para o nosso debate, né? Acho que a primeira questão que a gente tem que pontuar, principalmente, que com o tema do nosso congresso, Democracia, Luta e Resistência, nós estamos falando aqui da nossa visão de mundo, do sistema de valores que a gente está inserido e daquele projeto de sociedade que a gente quer construir. Por que a gente luta? Porque é muito importante, eu acho que essa tem sido uma dificuldade do nosso movimento. A gente tem se focado muito na nossa conjuntura, nos aspectos imediatos, e perde um pouco a dimensão estratégica que dirige e orienta a nossa luta. Então, o próprio tema do sindicato, do Congresso, nos remete a isso. E acho que o projeto de sociedade, esse sistema de valores, ele tem que estar sempre presente nas nossas ações. Eu não pretendo desenvolver isso, não, mas eu queria fazer essa pontuação. O segundo aspecto é que nós estamos num debate sindical. E isso acho que dá uma característica específica, porque a função desse nosso debate sindical, essencialmente num congresso como esse, é nos ajudar a organizar e a dirigir a luta sindical. Então, eu vou tentar aqui, ao final dessa perspectiva, fazer alguns apontamentos de coisas que a gente pode fazer para o Congresso deliberar posteriormente, se for o caso. Um terceiro ponto é que o foco principal aqui, que acho que a gente tem que ter nesse momento, é o impacto dessas transformações sobre o trabalho, especificamente sobre o nosso trabalho enquanto técnico administrativo. É o impacto naquilo que fazemos, no como fazemos e nas relações sociais que são decorrentes dessas transformações e, sobretudo, na construção de uma nova subjetividade, vamos dizer, no interior do trabalho. E são apontamentos porque eu quero ser assim, muito direto em algumas coisas. Bom, o primeiro aspecto, eu vou me concentrar mais na questão da inteligência artificial, é perceber que nós passamos, a sociedade capitalista, a história da humanidade, ela passa por diversos processos de transformações tecnológicas ao longo do tempo. Primeira, segunda revolução industrial, etc., que vem acompanhado objetivamente de mudanças no campo político, no campo econômico, que estabelecem um contexto de transformações e que os trabalhadores, historicamente, foram encontrando formas de resistir ou de se inserir nesses processos. Mas esses processos, de regra, ocorrem sobre sistemas hegemônicos. As revoluções industriais que geram o capitalismo, etc., enfim, mantêm sistemas de exploração e tudo mais, que a gente não pode perder essa dimensão para pensar
no como se debruçar dentro disso. Bom, a inteligência artificial, em primeiro lugar, ela já está presente no nosso cotidiano de diversas maneiras. Quase todas as áreas da dimensão humana hoje a gente vive, e muitas vezes a gente não percebe isso. A inteligência artificial está presente no carro, nos carros mais modernos, quando controla os sistemas. Ela está presente dentro do transporte coletivo, de um ônibus, quando a gente vai. Quando você fala com a Siri ou com a Alexa, ela está presente ali dentro de casa. Ela está presente no comércio eletrônico, na modulação, nas formas de comércio. Ela está presente, é uma das faces mais visíveis que a gente vê nas relações das redes sociais, e ela está presente na administração pública de diferentes formas hoje. A inteligência artificial, assim como todos esses processos de modernização tecnológica, vamos dizer, ela pode implicar objetivamente em questões como na eliminação de tarefas que fazem parte, constituem, no nosso caso, o exercício das atribuições dos cargos ou emprego, ou seja, coisas que estão previstas nas atribuições dos nossos cargos deixam de ser feitas pelos trabalhadores e vão sendo incorporadas em sistemas de inteligência artificial ou sistemas tecnológicos. Ela pode servir ao mesmo tempo, isso pode levar, isso tem uma dimensão muito radical no caso da inteligência artificial, quero deixar isso mais claro adiante. Ela pode, ao mesmo tempo, também ser uma importante ferramenta de apoio que transforma a forma como a gente faz as coisas que a gente tem que fazer. Porque uma coisa é eliminar funções, deixam de ser atribuições realizadas por trabalhadores e passam a ser realizadas por máquinas, outros sistemas. Outra coisa é alterar aquilo que a gente faz. Isso também é um impacto direto. E tem um elemento chave que eu acho que é fundamental nessa discussão, porque existem diferentes formas de inteligência artificial, é o que se tem chamado, que é a inteligência artificial generativa. Essa inteligência artificial generativa é um tipo de inteligência artificial que ela gera um conteúdo novo. A partir de... O principal objetivo dela é gerar novos conteúdos e ela faz isso a partir, de modo geral, apoiada em grandes sistemas de dados e informações, e ela pode gerar não só textos, como imagens, animações, vozes. E eu tinha feito aqui, fazendo um parênteses aqui, eu ia fazer uma provocação entre nós. Eu construí alguns modelos de roteiro de apresentação, depois que organizei minha apresentação, baseado num assistente de inteligência artificial do Microsoft 365, o Copilot, e usando um recurso que é fundamental nessa questão da inteligência artificial generativa, que são os modelos de geração de linguagem natural. O que é isso, basicamente? É uma área da IA que produz narrativas escritas ou faladas a partir do conjunto de dados e que ela interpreta a nossa linguagem natural. Ou seja, você vai num prompt, edita e pede, faça tal e tal coisa. Eu fiz isso usando o Word. Eu poderia exibir aqui, mas acho que não vai sair agora, não. Eu falei, faça um modelo de apresentação sobre o tema inteligência artificial e administração pública, impacto sobre o trabalho. Especifique isso. Com menos de um minuto, ela me devolveu um texto no Word, estruturado, com passos que, quando você olha para aquilo, aí você tem que perceber, porque a inteligência humana não será substituída, de fato, pela inteligência artificial. A inteligência humana que tem que nos dirigir, a nossa autonomia intelectual, para lidar com esses sistemas e utilizar os sistemas como apoio, não ser utilizado pelos sistemas. Isso é um aspecto essencial. E ele fez.
Esse simples exemplo dá uma dimensão do impacto e de quão ignorante, eu reconheço que eu ainda sou sobre isso, porque enquanto eu mexi na apresentação aqui 300 vezes, inclusive aqui, enquanto eu estava sentado antes de começar. Primeiro ponto, acho que eu confesso, é o nosso grande desconhecimento ainda sobre esse tema. Então, reconhecer a nossa ignorância em relação a esse tema, acho que é um bom ponto de partida para o que a gente quer fazer adiante. Essa questão, fazendo um break aqui, acho que a gente tem que guardar na memória, reter essa ideia. Existe um tipo específico de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que provoca um impacto significativo no trabalho, na forma e nas relações como as pessoas se desenvolvem. Esse processo de modernização administrativa, de emergência da inteligência artificial, ele ganha corpo depois da pandemia, de uma série de coisas, nós já tratamos sobre isso em alguns momentos, mas ele se dá num contexto muito próprio. No caso brasileiro, nós temos desigualdades objetivas de mercado de trabalho, que vemos vindo, por exemplo, desde a reforma trabalhista, com ampliação, e isso começa, bem da verdade, nos anos 90, com os processos de reestruturação produtiva, da introdução dos novos métodos de gestão, da questão da qualidade total e etc., o início da automação das fábricas, com a implementação da robótica. Não é um processo que ele é novo. Ele é novo do ponto de vista da tecnologia, mas as transformações, o impacto e, sobretudo, isso se decorrer num contexto de hegemonia neoliberal, é o que a gente vem fazendo ao longo desses quase 40 anos de resistência e luta. Então, nós temos hoje um contexto de mercado de trabalho com terceirizações ampliando, com mudanças que hoje não tem mais aquele discurso do começo dos anos 90, que a terceirização é só de atividade meio, pode terceirizar tudo agora, qualquer área da administração pública, qualquer área de uma empresa pode ser terceirizada, a empresa pode passar a existir sem um núcleo de trabalhadores, e sim com um núcleo construído por várias prestações de serviços terceirizadas. Nós temos a criação das estruturas de trabalho intermitente, de trabalho temporário, enfim, e a grande emergência dos trabalhadores de aplicativos por meio das plataformas nessa fase do capitalismo digital, que já foi tratada aqui um pouco ontem na análise de conjuntura. Na administração pública, particularmente na administração pública federal, e eu diria que a gente está vivendo um período de maturação, de consolidação, de certa forma, da reforma do aparelho do Estado vivenciada no começo dos anos 90 do governo Fernando Henrique. O impacto, a maturação dessa reforma veio por meio da criação, por exemplo, das agências públicas, veio por meio de uma série de iniciativas de mudanças, e o Brasil tem uma forte tradição no chamado Serviços Digitais de Governo Eletrônico. Os serviços digitais de governo eletrônico do Brasil são muito amplos e de qualidade, via de regra. Mas é importante a gente associar essa discussão à reforma do aparelho de Estado, porque eu diria que o programa de gestão e desempenho é, no certo sentido, uma expressão, um resultado, um produto da reforma do aparelho do Estado, na medida em que ele afirma e consolida uma concepção de gestão baseada no gerencialismo e no produtivismo. E é importante a gente destacar nesse aspecto que PGD e trabalho remoto são questões distintas. O trabalho remoto é uma modalidade de prestação de serviço que já existia antes do PGD. E pode haver PGD sem trabalho remoto. Sem trabalho remoto. Quem vinculou, quem associou, quem condicionou a realização, a prestação de serviço por meio do trabalho remoto ao PGD foi o governo federal a instituir o PGD. Porque o PGD é uma concepção de gestão que tem consequências diretas, inclusive, para os nossos sistemas de avaliação de desempenho. É uma concepção de gestão, um modo de gestão baseada na descrição de tarefas
na vinculação dessas tarefas, bicotarefas, a resultados, os quais são analisados os resultados de maneira quantitativa. E essa quantificação de entregas baliza, no caso das carreiras que possuem gratificações produtivistas, a remuneração decorrente do trabalhador naquela gratificação produtivista. É importante a gente compreender o impacto que isso traz, não só porque ele dialoga com aspirações ou com necessidades ou com vontades, que são coisas diferentes, dos trabalhadores nesse contexto que a gente está vivendo, sobretudo em grandes centros urbanos, etc. Ele dialoga com coisas desse tipo, é importante. A questão da modernização dos nossos serviços digitais, o exemplo mais fácil de ver aqui, porque nós vivemos isso também no início dos anos 90. Passamos por um processo, eu entrei na universidade, eu fiz prova de datilografia. E no início dos anos 90, nós tivemos a criação, a expansão da internet, a criação dos computadores, as redes de computadores, de microcomputadores, etc. Foi todo um processo de mudança que nós vivemos na minha geração em particular e na geração que me antecedeu, com o qual não houve qualquer tipo de mediação com os trabalhadores. Não houve também da parte dos trabalhadores qualquer tipo de organização de uma pauta, de uma agenda que tentasse transformar a categoria os trabalhadores em sujeito, e não apenas um sujeito ativo, e não apenas um sujeito passivo, do processo de transformação que nós estamos vivendo. Nós estamos diante desse desafio novamente. E uma das perguntas que eu faço é se nós queremos ser vítimas ou atores desse processo. Bom, o SEI é um exemplo muito concreto desse processo de modernização e dessa lógica, porque ele compatibiliza, inclusive, ele trabalha em cima de uma ideia, que é a ideia de padronização de processos, descrição de fluxos, construções de base de conhecimento, que mudaram a forma como nós fazemos o nosso trabalho. Objetivamente mudar na forma. Junto com o PGD e com essa padronização, nós vamos, e com a tecnologia, nós vamos criando condições, e aqui eu não quero ter nenhuma posição ludista, sou contra a tecnologia, nada disso. Estou tentando fazer uma análise, porque a partir dessa análise a gente tentar construir uma forma de atuar. Então, não estou aqui com nenhum preconceito a priori. Mas ele modela condições para aprofundamento, por exemplo, do processo de automação de serviços. Vou dar um exemplo simples da gente perceber isso. Nós, quem já viu sessão de ensino, como funcionava a matrícula antes, isso é muito fácil de ver. Nós temos hoje, por exemplo, o diploma digital. A UFMG já aderiu ao diploma digital. Com o diploma digital, você já tem ali uma inscrição digital nele, um QR Code, um código de barras, alguma coisa que é passível de ser lido e interpretado por uma máquina, um documento eletrônico, sem qualquer interferência direta humana, porque sempre há interferência humana. Eu, por exemplo, posso dizer que a concessão do incentivo à qualificação pode ser feita sem precisar que um trabalhador dê um despacho. Lê o QR Code, os dados estão ali, olha na tabela, a área, o curso já classificou, dá uma saída para o sistema, fixa o percentual conforme a classe, o nível de classificação, e está concedido. Percebem o tipo de impacto que essas coisas trazem? Então, esse ponto, na justiça, por exemplo, nós já temos hoje, quando você pega uma auditoria do Tribunal de Contas da União, até que chegue na mão do auditor, aquele relatório que foi enviado pelo órgão, ele passa por um sistema de IA que classifica, verifica as conformidades e emite um alerta para o auditor de pontos que devem ser olhados especificamente. Então, toda aquela análise inicial que era feita por analistas é o sistema de IA que faz isso. Na justiça, hoje,
Então, tem acontecido um fenômeno muito interessante. Você vai conversar com advogados, defensores públicos, advogados que atuam nos tribunais superiores, principalmente, eles estão discutindo formas de escrever uma petição que burle o sistema de inteligência artificial que faz a pré-análise dos processos para que o processo chegue à mão do juiz e o juiz leia o processo. Porque decisões estão sendo tomadas pelas máquinas. Um conjunto de decisões, de operações, de procedimento, de decisões, que nos traz uma dimensão ética importante, porque, na concepção do Estado brasileiro, o cargo público, quando exerce atribuições, nós estamos exercendo atribuições do Estado, que são prestadas por pessoas que adquirem essa competência de prestar esse serviço por meio do concurso público, etc. E nós passamos a ter máquinas organizando e tomando um conjunto de decisões. Então, isso dá um pouco a dimensão, a gente entender a dimensão do alcance que essas questões podem ter. E nós convivemos ainda no contexto, eu já vou caminhando aqui para as conclusões, de que nós temos diferentes gerações de trabalhadores ao mesmo tempo convivendo. Temos uma geração já, digamos assim, 100% no mundo digital, que nasceu, e isso tem dimensões de discussão, que não é o caso aqui agora, nasceu com 5 meses, 6 meses, o menino já tinha um celular na mão. E nós temos geração que nasceu na era do rádio, convivendo nesse mesmo mercado de trabalho, que é um desafio no processo de letramento digital e de construção dessa nova sociabilidade. Então, concluindo, agora, nessa semana passada, dia 20 de maio, a Organização Internacional do Trabalho, junto com o Instituto Nacional de Investigação da Polônia, divulgaram um estudo mundial que se chama a IA Generativa e os empregos com índice global refinado de exposição ocupacional. Resumidamente, eles criam 4 classes de exposição das ocupações à inteligência artificial generativa e uma 5ª classe que não sofre exposição, e foram medir o impacto disso no mundo. Para vocês terem uma ideia, segundo esse estudo da OIT, 25% de todo o emprego mundial está em algum dos 4 gradientes, que é o muita exposição, exposição elevada, exposição média, baixa exposição, sem exposição, que seria a 5ª. 25% do emprego mundial está entre uma das 4 classes que expostas à inteligência generativa, com características muito interessantes. Nos países de renda mais elevada, mais desenvolvido, essa exposição é maior. É maior. Dos países de alta renda, 34% dos empregos estão expostos. Isso tem a ver com as características do mercado de trabalho, a estrutura ocupacional. E outro dado muito interessante, que dialoga muito com a mesa anterior aqui. As mulheres estão mais expostas do que os homens. Enquanto no total os homens são 21% estão expostos, as mulheres são 28%. E nos países de alta renda, isso é muito mais elevado. 41% dos empregos femininos nos países de alta renda estão expostos à influência a um dos 4 graus da influência artificial generativa. Isso tem a ver com o tipo de ocupação das mulheres no mercado de trabalho e, principalmente, porque as ocupações mais expostas são aquelas nos serviços financeiros, administrativos e de atendimento. E, dialogando agora com que respostas, como podemos ter o caminho? Só para ter uma ideia desse impacto, se a gente pegar essa classificação aqui sem muita mediação, 25% dos postos de trabalho na UFMG são ocupados por assistente de administração, que é uma das ocupações de elevada exposição à inteligência artificial generativa. Grande parte dos nossos cargos são
contadores, contabilidade, administradores, bibliotecários, profissionais, que são áreas de grande exposição. Então, o cenário que se configura para frente é um cenário angustiante do meu ponto de vista e é necessário a gente pensar. Então, falando das possíveis respostas para a gente concluir. O nosso projeto de universidade e carreira são importantes instrumentos para essa resposta, para entender e para enfrentar isso. Mas eu penso que eles têm que ser atualizados e, face a essas transformações, eles não são capazes de responder hoje adequadamente a essa necessidade. É preciso aprofundar, rever, reconstruir, refazer, o nome que se queira se dar, a nossa discussão sobre projeto de universidade e eu diria que também sobre projeto de carreira. Tem alguns elementos no projeto de carreira que já possibilitam isso. Na pauta sindical, é fundamental, acho que a gente incluir, como ocorre no setor privado, muito diretamente, algum tipo de compensação financeira e material no PGD. O PGD promove um processo de ampliação da extração de sobretrabalho dos trabalhadores. Se tem uma coisa que diferencia o trabalhador do empregador, é a propriedade dos meios de produção. E o que o PGD fez foi transferir, desimobilizar parte dos meios de produção disponíveis para os trabalhadores e transferiu essa responsabilidade para o trabalhador. Daqui a pouco nós vamos começar a ver a desmonte das estruturas físicas que o nosso posto de trabalho físico vai deixar de existir. Você não vai ter uma sala onde você vai ir para trabalhar. Isso tem impacto. E já tem discussões sobre isso, inclusive no setor privado, da influência do trabalho remoto na criatividade, por exemplo, das equipes. Eu acho que é preciso, reconhecendo a nossa ignorância, não só os Sindifes, mas a FASUBRA, constituir urgentemente uma espécie de comitê. Não vou propor GT, porque eu acho que o nosso projeto de GT tem problemas hoje, que um dos problemas que nossa perspectiva de GT tem é porque eles viram instâncias de poder. Então, é construir um comitê, uma equipe, um grupo de apoio de pessoas para pensar como fazer esse debate de forma mais estruturada com a nossa categoria e ajudar a nossa categoria a tomar decisões posteriormente. Nós precisamos discutir urgentemente a organização de uma pauta do trabalhador a partir para intervir nessa questão de tecnologia. Acho que é fundamental a gente propor um programa de formação do trabalhador TAI em IA. Nós temos que dizer o que nós queremos que seja a formação do trabalhador. E essa constituição desse comitê é importante para isso, para a gente pensar, para que quando se manifeste numa disputa do próprio Plano Nacional de Necessidade de Desenvolvimento e do Programa de Desenvolvimento, nós coloquemos ali e expressemos ali a nossa concepção e estratégia de formação vinculadas aos nossos projetos. E precisamos, nessa revisão, e termino aqui, e a mudança que foi feita com a perspectiva da criação dos novos cargos amplos no PCC-TAI, ele cria uma possibilidade de flexibilizada, por meio da descrição das especialidades, das novas funções, das novas formas de trabalho dentro da universidade. Se nós não formos capazes de criar no nosso plano as ocupações necessárias para conviver com esse ambiente de transformação, o que vai acontecer é que nós vamos encolher cada vez mais e a terceirização será cada vez maior. Porque nós não temos nem cargo, nem dentro das atribuições dos cargos, descrições que contemplem isso, porque nós estamos convivendo com uma descrição de cargos, em função de processo histórico, não cabe aqui a gente entrar nesse debate muito agora, de 1987, antes da Constituição, antes de todas as mudanças que aconteceram, antes, inclusive, do processo de reestruturação produtiva. Então, eu vou parar por aqui. Eu queria ser assim, muito direto, muito objetivo, mas principalmente apontar uma pauta, uma tentativa de nos ajudar na atuação sindical. Muito obrigado pela atenção.
Agradecer a fala do Hilbert, né? A gente sabe o quanto que é difícil, são muitos temas, né? Mas